A chuva caía como um véu de lágrimas sobre Lisboa, transformando as ruas em rios traiçoeiros que engoliam os sonhos dos desprevenidos. João Correia, um estudante de literatura na Universidade de Lisboa, corria pelas calçadas escorregadias do Chiado, o coração acelerado não só pelo frio que penetrava o casaco fino, mas por um pressentimento inexplicável de que aquela noite mudaria tudo. De repente, sob o clarão de um poste de luz, ele avistou o homem, encostado a uma parede, encharcado até os ossos, com os olhos fixos no vazio como se o mundo inteiro o tivesse abandonado ali mesmo. João parou em seco, o guarda-chuva tremendo em sua mão. Algo no rosto daquele estranho, traços angulosos, barba por fazer, um olhar que misturava desespero e orgulho ferido, o atingiu como um raio. Sem pensar duas vezes, ele se aproximou, estendendo o guarda-chuva. Ei, você vai morrer de frio assim. Vem, divide comigo. O homem ergueu o olhar, surpreso, e por um instante, o tempo parou. Era como se aqueles olhos castanhos, profundos como o Tejo ao entardecer, reconhecessem em João não um salvador casual, mas um eco de algo perdido. Eles caminharam em silêncio inicial, o som da chuva batendo no nylon do guarda-chuva como um tambor de guerra contido. Miguel, assim se apresentou o estranho, com uma voz rouca que carregava o sotaque do Alentejo, murmurou obrigado seco, mas João sentiu a gratidão pulsando por baixo daquelas palavras. Eu me chamo João. Estudo letras aqui perto. O que faz um tipo como você sozinho nessa tempestade? Miguel hesitou, os ombros tensos. Só. Fugindo de mim mesmo, acho. Meu carro quebrou 2 ruas abaixo, e o celular morreu. Lisboa engole a gente vive nessas noites. Havia uma amargura ali, um peso que João, aos 22 anos e com seus próprios segredos guardados a 7 chaves, reconhecia de imediato. Enquanto seguiam para o pequeno café na Rua Garrett, onde João morava no sótão alugado, a conversa fluiu como o vinho tinto que eles dividiriam mais tarde. Miguel era ilustrador freelance, 28 anos, com um portfólio de capas de livros que João admirava secretamente. Ele era um dos romances com a ilustração de Miguel na semana anterior. Você desenha almas, não é? Aquela capa do Sussurro do Vento. Me fez chorar. Miguel riu pela primeira vez, um som baixo e genuíno que aqueceu o ar úmido. Mas por trás do riso, João percebeu as rachaduras. Miguel falava pouco do emprego recente em uma editora conservadora no Bairro Alto, onde o chefe, um homem de meia-idade com olhares atravessados, parecia farejar algo errado nele. No café improvisado do sótão de João, uma xícara de chá forte e pão alentejano que Miguel aceitou com relutância, as barreiras começaram a cair. João, que ainda lutava para aceitar sua própria identidade gay em uma família católica de Setúbal, onde o pai era pescador e a mãe rezava rosários intermináveis, abriu-se primeiro. Sabe, eu ajudo estranhos na chuva porque eu sei como é se sentir invisível. Como se o mundo te olhasse e visse só o que quer ver. Miguel assentiu devagar, os dedos traçando o vapor da xícara. Eu também sei disso. Cresci no Alentejo, onde ser diferente é como carregar uma cruz invisível. Aqui em Lisboa, pensei que seria livre, mas... Ele parou, o olhar desviando para a janela, onde a chuva amainava, revelando as luzes tremulosentes da cidade. Aquela noite, conversaram até o amanhecer raiar tímido sobre o castelo de São Jorge. Miguel adormeceu no sofá improvisado, e João, velando seu sono, sentiu um aperto no peito. Era atração, sim, mas mais que isso, era o reconhecimento de uma alma gêmea em meio ao caos. Pela primeira vez, João se permitiu sonhar com algo além da solidão estudantil, das noites em bares escondidos do Bairro Alto onde beijava sombras anônimas para esquecer o medo do julgamento. No dia seguinte, o sol de dezembro irrompeu como um milagre, secando as poças e iluminando os azulejos das fachadas. João acordou cedo, o aroma de café fresco preenchendo o ar, e encontrou Miguel já de pé, rabiscando em um caderno esquecido na mesa. Bom dia, anjo da guarda, brincou Miguel, mas seus olhos traíam ansiedade. Preciso ir à editora. Meu chefe me chamou para uma reunião urgente. Acho que é o fim. João franziu a testa. Por quê? Você é o melhor ilustrador que eles têm. Miguel deu de ombros, amargo. Talvez porque eu não caibo na caixinha deles. Ontem, no jantar de equipe, alguém mencionou família tradicional, e o olhar do Sr. Almeida. Bem, você entende. João insistiu em acompanhá-lo, alegando curiosidade literária. Caminharam pelo Tejo, o ar salgado misturando-se ao cheiro de pastéis de nata das confeitarias. Na editora, um prédio neoclássico no Rossio com paredes forradas de livros empoeirados, a tensão era palpável. O Sr. Almeida, um homem de terno cinza e bigode impecável, recebeu Miguel em sua sala com um sorriso falso. Miguel, seu trabalho é brilhante, mas... Recebi queixas. Clientes dizem que suas ilustrações são muito sensíveis, pouco viris.
E há rumores sobre sua vida pessoal. As palavras caíram como pedras, e Miguel empalideceu, os punhos cerrados. Foi então que João, que esperava na antessala fingindo folhear um catálogo, ouviu tudo através da porta entreaberta. Seu sangue ferveu. Ele, que estudava narrativas de superação em romances portugueses, não podia ficar parado. E ruindo na sala sem bater, um ato impulsivo que o aterrorizou no instante seguinte, João exclamou, com licença, mas isso é ridículo. As ilustrações do Sr. Miguel capturam a essência da literatura portuguesa, a melancolia, a paixão, a humanidade crua. Se vocês o demitirem por preconceito, eu publico isso no meu blog da universidade. Milhares de estudantes liam sobre diversidade na arte. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O Sr. Almeida piscou, atonito, enquanto Miguel olhava para João como se ele fosse um herói saído de um fado trágico. Quem é você, rapaz? Gaguejou o chefe. João Correia, aluno de literatura. E fã do trabalho dele. Lisboa não é mais terra de inquisidores, é cidade de Essa de Queiroz, onde o amor, todo amor, inspira criação. As palavras saíram fluídas, carregadas da coragem que João nem sabia possuir. Horas depois, após uma ligação tensa para o dono da editora, Miguel manteve o emprego. Você me salvou, sussurrou ele no elevador descendente, a mão roçando a de João por acidente, ou não. Mas o alívio durou pouco. Naquela tarde, enquanto caminhavam pelo Jardim da Estrela, Miguel confessou o verdadeiro motivo da reunião. Um colega invejoso espalhara rumores sobre sua orientação sexual, alimentando o preconceito do chefe. Eu sou gay, João. E isso me persegue como uma sombra. João parou sob uma araucária centenária, o coração martelando. Eu também. E ajudei você porque vi em você o que eu escondo de mim mesmo. O ar entre eles crepitou, carregado de possibilidade. Seus lábios se encontraram em um beijo tímido, o primeiro verdadeiro de João, sob o sol filtrado pelas folhas, um selo de promessas frágeis. No entanto, a felicidade era uma ilusão tênue em Lisboa, cidade de contrastes onde o fado ecoava lamentos eternos. Dias se passaram em um redemoinho de encontros clandestinos, piqueniques no Parque Eduardo VII com sanduíches de chouriço, noites no Mirador da Senhora do Monte trocando histórias de coming out falhados. Miguel falava de sua infância no Alentejo, onde o pai, um agricultor endurecido, o chamara de fraco por chorar ao ver um filme romântico. João compartilhava as cartas não enviadas à mãe, cheias de "eu te amo, mas..." Seu vínculo aprofundava-se, mas as sombras espreitavam. Uma semana depois, o conflito irrompeu. João recebeu uma mensagem de sua prima Ana, que estudava Direito na mesma universidade. Cuidado com esse tal de Miguel. Ouvi que ele é problemático. Família dele tem histórico de escândalos. Intrigado e ferido, João confrontou Miguel em um café no Cais do Sodré. O que ela quis dizer com escândalos? Miguel baixou os olhos, o rosto endurecendo. Meu irmão mais velho. Ele se suicidou há 5 anos. Era gay, como eu. Meu pai nunca aceitou, e a família enterrou o segredo sob camadas de silêncio alentejano. Eu fugi para Lisboa para escapar disso. A revelação acertou João como um murro. Ele, que temia o julgamento familiar, agora via em Miguel um espelho de dor não cicatrizada. A briga que se seguiu foi feroz, palavras afiadas como facas de azulejo partido. Você me escondeu isso. Como posso confiar? Gritou João, lágrimas quentes traçando caminhos no rosto. Miguel rebateu, voz trêmula, eu protegia você de mim, João. Minha vida é um fado interrompido, não queria arrastar você para o abismo. Eles se separaram naquela noite, o Tejo testemunhando o adeus sob uma lua plácida que zombava de sua dor. Os dias seguintes foram um purgatório de silêncio. João mergulhou nos estudos, mas as páginas de Camões agora sangravam com anotações sobre amor proibido. Ele frequentava os bares GLBT no Bairro Alto, buscando distração em danças efêmeras, mas o vazio crescia. Miguel, por sua vez, isolou-se na editora, suas ilustrações ganhando tons mais sombrios, como se a cor tivesse fugido de sua paleta. O Sr. Almeida, redimido pela intervenção de João, até elogiou o novo fogo no trabalho, alheio ao inferno pessoal. O ponto de virada veio inesperado, como as marés do Atlântico que batem nas praias da Cascais. Ana, a prima de João, revelou-se aliada. Eu disse aquilo por ciúme bobo, João. Vi você feliz pela primeira vez. E Miguel? Ele é forte. Vocês se merecem. Encorajado, João descobriu, através de um amigo comum na cena artística lisboeta, que Miguel planejava uma exposição solo no Lisboa Factory, um grito de independência contra as amarras familiares. Mas o destino, caprichoso como um vendaval alentejano, interveio. Na véspera da exposição, Miguel recebeu uma carta do pai,
convocando de volta ao Alentejo para resolver pendências. Era uma armadilha velada, o velho queria forçá-lo a um casamento arranjado com uma prima distante, para endireitar a linhagem. Desesperado, Miguel ligou para João à meia-noite, voz embargada pelo choro. Eu não aguento mais fugir. Mas sem você. É como se Lisboa perdesse a luz. João, que passara noites em claro reescrevendo poemas sobre perda, não hesitou. Ele pegou o trem noturno para o Alentejo, chegando ao amanhecer em uma vila poeirenta de oliveiras retorcidas. Encontrou Miguel na casa ancestral, uma quinta decadente onde o ar cheirava a vinho moscatel e segredos podres. O confronto com o pai de Miguel foi épico, uma batalha de gerações sob o sol impiedoso. O homem idoso, com mãos calejadas de anos de lavoura, cuspiu acusações: você envergonha o nome da família. Seu irmão já bastou. João, de pé ao lado de Miguel, ergueu a voz com a fúria de um soneto de Sá de Miranda: amor não é vergonha, senhor. É o que nos faz humanos. Seu filho é um artista, um homem de coração vasto como esta planície. Se o perde por preconceito, perde tudo. As palavras ecoaram, e pela primeira vez, o pai vacilou, lágrimas envelhecidas traçando sulcos no rosto enrugado. Eu perdi um filho. Não perco o outro. De volta a Lisboa, a exposição no Lisboa Factory foi um triunfo. As ilustrações de Miguel, retratos de amores ocultos, silhuetas entrelaçadas sob chuvas eternas, atraíram multidões, incluindo editores rivais que ofereceram contratos melhores. João, ao lado dele, recitava poemas originais inspirados em sua jornada, sua voz ganhando força em público pela primeira vez. A mídia local pegou a história, o ilustrador alentejano e o poeta estudantil, uma dupla que desafia tabus em Lisboa. Mas o clímax reservava uma reviravolta cruel. Durante a vernissage, o ex-colega invejoso de Miguel, o mesmo que espalhara rumores na editora, apareceu, bêbado e rancoroso, gritando acusações homofóbicas para sabotar o evento. Fraudes. Eles mentem sobre tudo. O caos irrompeu, convidados murmuravam, flashes de câmaras piscavam como julgamentos. Miguel congelou, o pânico ancestral voltando como uma onda. João, porém, agiu, ele subiu ao palco improvisado, microfone em punho, e contou tudo: a chuva, o resgate do emprego, o beijo no jardim, a viagem ao Alentejo. Isso não é fraude, é vida real, amor que supera tempestades. Quem aqui nunca escondeu uma parte de si? O público aplaudiu, o agressor foi escoltado para fora, e naquela noite, sob as estrelas industriais do Lisboa Factory, João e Miguel selaram sua reconciliação com um abraço que dizia mais que palavras. Você me salvou 2 vezes, murmurou Miguel. Não, nós nos salvamos, respondeu João, os dedos entrelaçados como raízes de uma oliveira centenária. Meses passaram, e o amor deles floresceu como os jardins de Belém na primavera. João publicou sua primeira coletânea de poemas, dedicada a Miguel, que ilustrou a capa com uma cena de 2 homens sob um guarda-chuva eterno. A família de João, devagar, começou a entender. A mãe enviou uma carta tímida: estou orgulhosa, filho. O amor é como o mar, vasto e imprevisível. O pai de Miguel visitou Lisboa uma vez, trazendo azeite de oliva e um pedido de perdão sussurrado. Ainda assim, as cicatrizes permaneciam, lembretes de que a jornada GLBT em Portugal era um fado em progresso, avanços legais desde 2010 contrastando com bolsões de conservadorismo rural. João e Miguel fundaram um workshop de arte e literatura para jovens que era no Centro Comunitário do Bairro Alto, onde histórias como a deles inspiravam outros a emergir das sombras. Um ano após aquela chuva fatídica, em uma noite de verão no Mirador das Necessidades, com o Tejo brilhando como safira ao luar, Miguel ajoelhou-se. João, você me encontrou na tempestade e me guiou à luz. Casa comigo. O sim de João ecoou como um verso final de um épico, selando não só um compromisso, mas uma vitória sobre o medo. E assim, em Lisboa, cidade de saudades e renascimentos, 2 corações outrora solitários teciam um tapete de esperança, provando que o amor, mesmo sob chuvas torrenciais, sempre encontra seu arco-íris. A calmaria pós-exposição era ilusória, como o silêncio antes de uma trovoada no interior do país. João e Miguel mergulharam na rotina de amantes confirmados, mas as fissuras do passado teimavam em se abrir. João, agora no último ano da faculdade, enfrentava pressões acadêmicas que o faziam questionar tudo: e se eu não for bom o suficiente? Meus poemas são só ecos do que sinto por você. Miguel, com um novo contrato na editora rival, uma casa progressista no Príncipe Real, respondia com abraços e desenhos rápidos em guardanapos de cafés, capturando o perfil de João com traços tenros. Uma tarde de outono, enquanto folheavam livros na livraria Bertrand, a mais antiga do mundo, com seu aroma de papel envelhecido, o telefone de Miguel tocou. Era o pai, voz trêmula do outro lado da linha. Filho, venha. Sua mãe.
Ela descobriu sobre você. Está mal. O pânico instalou-se como névoa no Tejo. Miguel desligou, pálido. Ela sempre soube, no fundo, mas fingiu. Agora, com os jornais falando de nós. João apertou sua mão. Vamos juntos. Enfrentamos isso como uma equipe. A viagem de trem para o Alentejo foi um limbo de silêncios carregados. Paisagens de sobreiros e vinhedos desfilavam pela janela, mas dentro do vagão, a tensão era sufocante. Miguel confidenciou memórias enterradas. Meu irmão, o Tomás, era o artista da família. Desenhava paisagens que faziam o pai chorar de orgulho. Mas quando ele se abriu sobre ser gay, aos 19, o velho o chamou de abominação. Tomás se enforcou na garagem uma semana depois. João engoliu em seco, imaginando o peso daquela culpa herdada. Você carrega isso sozinho há tempo demais. Deixa-eu dividir. Na quinta familiar, o ar estava denso de cheiro de terra úmida e ervas secas. A mãe de Miguel, Dona Rosa, uma mulher de lenço na cabeça e mãos nudosas de tanto fiar linho, recebeu-os na cozinha com olhos inchados. Eu rezo pelo Tomás toda a noite. E agora você? Seguindo o mesmo caminho. As palavras eram lâminas, mas havia tremor nelas, não ódio, mas medo primordial. Miguel explodiu. Mãe, o caminho do Tomás foi o silêncio que vocês impuseram. Eu amo João. Isso me faz vivo, não morto. João interveio, voz suave como um fado de Amália. Dona Rosa, o amor não rouba, multiplica. Veja como Miguel brilha agora. Ele ilustra mundos inteiros graças a isso. Horas de conversa se estenderam até o crepúsculo tingir o céu de púrpura. Lágrimas fluíram, histórias foram desenterradas. Dona Rosa confessou ter escondido cartas de Tomás para o namorado secreto, temendo o escândalo na vila. Eu falhei com ele. Não falharei com você. O abraço que se seguiu foi frágil, mas real. O primeiro passo é uma ponte sobre o abismo. O pai, espiando da porta, assentiu em silêncio, um gesto que valia 1000 desculpas. De volta a Lisboa, fortalecidos, eles decidiram expandir o workshop. O espaço no bairro Alto encheu-se de jovens, um adolescente de Oeiras lutando com o bullying escolar, uma drag queen de Coimbra sonhando com performances livres. João facilitava círculos de poesia, onde versos crus sobre identidade ecoavam nas paredes grafitadas. Miguel ensinava desenho, transformando dores em linhas fluídas. Mas o idílio foi abalado por uma traição interna. Ana, a prima de João, que se tornara voluntária no grupo, aproximou-se demais de Miguel durante uma sessão noturna. João flagrou-os rindo cúmplices sobre um esboço, inocente, mas o ciúme, esse monstro verde de Shakespeare que João estudara, roeu sua confiança. Você flerta com ela. Depois de tudo, acusou ele em casa, voz e quando no sótão agora compartilhado. Miguel, ferido, rebateu, ciúme é o veneno do amor, João. Ana é família para você, amiga para mim. Confia em nós ou isso acaba. A discussão escalou para uma noite de ausências. João dormiu no campus, Miguel no estúdio. No dia seguinte, um e-mail anónimo chegou ao workshop, fotos granuladas de Miguel em um bar gay LBT anos antes, com um ex-namorado, legendadas com calúnias homofóbicas. Perigosos para os jovens. O pânico se instalou, patrocinadores ameaçaram recuar. Investigando, descobriram o remetente, o ex-colega da editora, vingativo, aliado a um grupo conservador local. O conflito atingiu o ápice em uma assembleia comunitária no Convento do Carmo, ruínas góticas que simbolizavam renascimentos de cinzas. João e Miguel confrontaram o sabotador publicamente, microfones em punho. Vocês temem o que não entendem, declarou João, citando Pessoa, tenho em mim todos os sonhos do mundo, incluindo os de amar livremente. Miguel exibiu os desenhos dos alunos, prova de cura coletiva. A multidão, ativistas, artistas, famílias tocadas, aplaudiu, e o sabotador fugiu humilhado, processo judicial em vista. Na calmaria que se seguiu, João e Miguel reconstruíram com rituais íntimos, caminhadas no aqueduto das águas livres ao amanhecer, onde a estrutura de pedra sussurrava segredos de durabilidade. Nós somos como isso, disse Miguel, traçando o arco com o dedo. Fortes apesar das rachaduras. João sorriu, o ciúme evaporado como orvalho. E belos por causa delas. O workshop floresceu, atraindo mídia nacional, uma reportagem na RTP sobre amores que transformam Lisboa. Mas uma surpresa aguardava, o pai de Miguel anunciou uma visita com Dona Rosa para o Natal. A tensão prévia era palpável, João ensaiava conversas educadas, temendo julgamentos velados. Porém, na ceia sob luzes de velas na mesa do sótão, o milagre ocorreu. O velho ergueu uma taça de Porto, pelo Tomás, que nos ensinou tarde demais. E por vocês, que nos mostram o caminho. Lágrimas e risos misturaram-se,
selando laços. Enquanto o ano virava, João recebeu uma bolsa para mestrado em literatura Kier na Universidade Nova, e Miguel foi convidado para ilustrar um best-seller sobre direitos LGBTQ+ em Portugal. Seu amor, testado por chuvas e secas emocionais, emergia mais resiliente, um farol para outros navegando mares turbulentos. O inverno de 2026 trouxe geadas precoces a Lisboa, cobrindo os telhados de Gifre como açúcar em doces conventuais. João e Miguel, agora noivos, planejavam o casamento discreto para a primavera, em uma capela escondida nos arredores de Sintra, lugar de contos de fadas e névoas encantadas. Mas o destino, sempre zombeteiro, tecia novas tramas. Durante uma palestra na universidade sobre narrativas marginais, João foi abordado por um professor renomado, Dr. Vasco Mendes, um homem de 50 anos com óculos de ar fino e sotaque madeirense. Seu trabalho sobre amor em Camões é brilhante, Correia. Mas falta ousadia. Venha para meu seminário, exploramos identidades fluídas sem filtros. Intrigado, João aceitou, sem imaginar que Vasco era abertamente gay, um ativista dos anos 90 que sobrevivera à AIDS na era pré-tratamentos. As aulas eram eletrizantes, debates sobre Saramago e o erotismo velado, análises de fados lésbicos cantados por Marisa. Miguel, ocupado com prazos, incentivava: vai, amor. Cresça. Eu fico bem aqui, desenhando nosso futuro. Mas sementes de dúvida foram plantadas. Vasco elogiava João com intensidade pessoal, convites para cafés pós-aula que se estendiam até o anoitecer. Você me lembra eu mesmo jovem, cheio de fogo contido. Uma noite, após um vinho a mais no Tasca do Chico, Vasco confessou: eu perdi meu parceiro para a doença em 95. Desde então, só ecos. Você. Desperta algo. João recuou, coração dividido entre lisonja e lealdade. Eu amo Miguel. Isso é inabalável. Mas o elogio alimentava inseguranças, e se Miguel, mais velho e experiente, um dia se cansasse do estudante idealista? Enquanto isso, Miguel enfrentava sua própria tormenta na editora. O novo chefe, uma mulher ambiciosa chamada Inês, priorizava projetos comerciais, forçando-o a diluir temas que eram ilustrações genéricas. Miguel, amor é universal, não precisa gritar arco-íris. Ele resistiu, mas o stress acumulava-se, manifestando-se em insonias onde sonhava com Tomás, o irmão, sussurrando acusações de traição à essência. O conflito explodiu em uma festa de lançamento no Solar dos Presuntos, restaurante histórico no Chiado. João chegou atrasado, encontrando Miguel rodeado de editores, mas com olhares distantes. Vasco estava lá, convidado como crítico literário, e sua proximidade com João, um toque casual no ombro, acendeu faíscas. Mais tarde, no banheiro, Miguel confrontou: ele quem é? Seu novo muso. João negou, ferido pela desconfiança. É só admiração profissional. Você duvida de mim como meu pai duvidava. A briga vazou para a festa, sussurros se espalhando como fumaça de charutos cubanos. Dias de gelo se seguiram. João mergulhou no seminário de Vasco, usando o trabalho como escudo, enquanto Miguel buscava consolo no workshop, onde os jovens o viam como farol. Ana, agora confidente, mediou: vocês são como Romeu e Julieta, mas sem veneno. Falem. Uma sessão de terapia conjunta, recomendada por um conselheiro GLBT no Centro de Saúde de Alfama, revelou camadas. João temia abandono como o de Tomás. Miguel, repetição do silêncio familiar. A reconciliação veio em uma escapada para a Serra da Arrábida, praias de águas turquesas onde o Atlântico lambia falésias. No pés na areia de Galapinos, eles escreveram cartas um para o outro, queimando-as em uma fogueira improvisada. Eu te escolho todo dia, leu João, voz rouca. Miguel respondeu com um desenho na areia, dois corações entrelaçados por ondas. O beijo que se seguiu foi salgado de mar e lágrimas, renovando votos prematuros. Mas o destino não descansava. Uma carta chegou ao workshop. Uma ONG internacional oferecia financiamento para expandir o programa a Porto e Faro, mas exigia que um dos fundadores viajasse por 3 meses. Miguel voluntariou-se, vendo a oportunidade de cura pessoal. João, egoísta no pânico, resistiu. E nosso casamento? E nós? A discussão reacendeu medos, culminando em uma noite onde João, sozinho, releu diários antigos, questionando se o amor era prisão ou asa. O clímax ocorreu em Évora, durante a primeira etapa da turnê de Miguel. João surpreendeu-o na Praça do Giraldo, sob o aqueduto romano, com um anel simples de prata, símbolo de compromisso portátil. Vá. Cresça. Eu te espero, como Lisboa espera o sol após a chuva. Lágrimas misturaram-se ao vinho de Borba que brindaram, e naquela noite, em um hotel de paredes brancas, eles redescobriram a intimidade emocional, conversas nuas superando silêncios.
A turnê transformou Miguel. Em Porto, ele reconectou com primos distantes que abraçaram sua verdade. Em Faro, inspirou pescadores algarvios a saírem do armário. João, mantendo o forte em Lisboa, escreveu uma série de ensaios sobre amores em diáspora, ganhando prémios literários. A distância, longe de romper, tecia fios mais fortes. Ao retorno, o casamento em Sintra foi mágico, sob palmeiras sussurrantes e o Palácio da Pena cor-de-rosa ao fundo, votos em português antigo ecoaram. No bom e no mau tempo, como aquela chuva que nos uniu. Convidados, família, amigos do workshop, até Vasco como padrinho honorário, testemunharam a união. Porém, uma sombra pairava. Dona Rosa, adoentada, pediu que Miguel visitasse o Alentejo para herdar a quinta. Era testa ou armadilha? Eles partiram juntos, enfrentando ventos secos que carregavam poeira de memórias. Na casa ancestral, o pai revelou um baú, desenhos de Tomás, cartas não enviadas, um testamento moral. Honrem ele vivendo livres. A herança não era terra, mas liberdade. De volta, com a quinta convertida em retiro artístico para que era e use, João e Miguel olharam para o futuro, filhos adotivos, talvez, ou livros colaborativos. O amor deles, forjado em conflitos, era agora uma epopeia portuguesa, cheia de saudades, mas radiante de esperança. A lua de mel em Madeira foi um bálsamo, trilhas verdejantes no Laurisilva, onde o ar úmido sussurrava segredos ancestrais, e pôres do sol sobre o Atlântico que pintavam o céu em tons de laranja e índigo. João e Miguel caminhavam de mãos dadas pelas levadas, sem medos de olhares curiosos. A ilha, com sua tolerância insular, era refúgio perfeito. Aqui, somos só nós, murmurou Miguel, beijando a têmpora de João sob uma cachoeira em Rabassal. Mas mesmo no paraíso, ecos do continente os alcançavam. Uma notícia no Jornal da Madeira sobre protestos conservadores em Lisboa contra agendas gay nas escolas. De volta à capital, a realidade mordeu. O workshop expandido atraía escrutínio. Um artigo no Correio da Manhã questionava se tais programas indoctrinam crianças. Ameaças anônimas chegavam por e-mail, parem ou paguem, e um incidente no bairro Alto culminou em pichações homofóbicas na porta do centro. João, sensível como poeta, afundava em ansiedade. Miguel, prático como ilustrador, planejava contramedidas, câmaras, parcerias com a ILGA Portugal. O stress culminou em uma crise de saúde para João, uma noite de pânico no meio de uma aula, onde ele desmaiou, visão embaçada por exaustão acumulada. No hospital de São José, com tubos e monitores bipando, Miguel velou, segurando sua mão como âncora. Você carrega o mundo, amor. Deixa eu carregar você. O diagnóstico, burnout agravado por stress pós-traumático de rejeições passadas, forçou uma pausa. João retornou ao sótão, agora lar compartilhado com plantas em vasos de cerâmica alentejana e pilhas de livros, para um retiro forçado. Miguel assumiu as rédeas do workshop, mas a ausência de João criava vácuo emocional. Ele começou a duvidar: sou o suficiente para ele? Ou ele precisa de mais viagens, aventuras? Um amigo de Porto, o pintor que era Rui, visitou e ofereceu consolo inocente, jantares de francesinha e conversas sobre a arte urbana. João, recuperando-se, interpretou mal uma foto postada nas redes, Miguel e Rui rindo em uma galeria. Ciúme renasceu, venenoso. A confrontação veio em uma tempestade de fevereiro, chuva batendo nas janelas como naquela noite fatídica. Você me trocaria por alguém que entende de arte sem bagagem? Gritou João, voz ecoando nas paredes úmidas. Miguel, encharcado de emoção, rebateu: bagagem é o que nos define. Rui é amigo, como Vasco era mentor. Para de projetar medos. A briga terminou em silêncio, cada um em um canto da cidade, João no Mirador da Graça, Miguel na praia de Carcavelos, ondas quebrando como corações partidos. A mediação veio de fontes inesperadas. Dona Rosa, recuperada, ligou do Alentejo: meu filho, o amor é como o azeite, prensado para brilhar. Não desperdicem. Ana organizou uma intervenção com os jovens do workshop, que escreveram cartas: vocês nos salvaram, salvem-se agora. Tocados, João e Miguel se reencontraram no local simbólico, a rua onde a chuva os uniu, guarda-chuva compartilhado pingando memórias. Terapia de casal revelou raízes. João temia perda como o pai perdera o irmão de Miguel, repetição do isolamento de Tomás. Exercícios práticos ajudaram, datas semanais obrigatórias, como piqueniques no Monsanto com queijos da Serra da Estrela. O workshop relançou com um evento de arte coletiva, Pontos sobre o Medo, atraindo celebridades como o ator João Manzarra, que discursou sobre a visibilidade que era na TV portuguesa. Mas uma reviravolta dramática aguardava. Durante pesquisas para um novo ensaio, João descobriu arquivos empoeirados na Torre do Tombo, documentos sobre um tio-avô homossexual na ditadura salazarista, exilado em Espanha por moralidade.
A revelação conectava gerações, sua família, outrora opressora, carregava segredos semelhantes. Ele compartilhou com Miguel em uma noite de insomnia, iluminados por vela, somos ecos de dor, mas podemos ser o cor final da redenção. Inspirados, eles se escreveram um livro, Sombras no Tejo, histórias quer portuguesas, misturando ilustrações de Miguel com narrativas de João. O lançamento no Festival Literário de Lisboa foi eletrizante, filas na Feira do Livro do Rossio, debates acalorados sobre a herança LGBTQ+. Críticos elogiaram a profundidade emocional sem pieguice, e vendas dispararam. O sucesso trouxe inveja, o sabotador anterior, processado mas livre sob fiança, vazou áudios falsos editados de sessões do workshop, alegando doutrinação. Escândalo midiático explodiu, manchetes no público, centro que era acusado de abuso. Patrocinadores fugiram, e o casal enfrentou audiências policiais no Departamento de Proteção à Criança. O julgamento público foi brutal, repórteres acampados no Barro Alto, família de João recebendo ligações anônimas. Miguel, consumido pela culpa, ofereceu-se a afastar, talvez eu seja a âncora te afundando. João recusou, feroz, não. Lutamos juntos, ou não lutamos? Com apoio da ILGA e advogados pro bono, eles provaram a falsidade das gravações, edição digital grosseira. A absolvição veio em uma coletiva de imprensa no Terreiro do Paço, com o Tejo como pano de fundo irônico. Isso não nos quebra, nos forja, declarou João, voz firme. A multidão aplaudiu, e naquele momento, sob o arco triunfal, eles renovaram votos informais, anéis brilhando como promessas. Recuperados, o casal expandiu horizontes, uma turnê de palestras pelo país, de Braga a Lagos, tecendo redes de apoio. Em casa, rituais simples, chá de ervas à noite, desenhos matinais, ancoravam o amor. João concluiu o mestrado com distinção, tese sobre resistência afetiva em narrativas ibéricas. Miguel ganhou um prémio da Associação de Ilustradores Portugueses. Como o ano fechava com festas de São João em portas enfeitadas de manjerico, eles sonhavam com um legado, talvez uma fundação, ou filhos que herdassem não medos, mas asas. O amor, testado por vendavais, era agora rocha, eterna como as muralhas de Lisboa. A primavera de 2027 desabrochou com azáleas em Belém e o aroma de fava tonca no ar, mas para João e Miguel, era estação de colheitas amargas e doces. O livro, Sombras no Tejo, tornou-se sucesso editorial, traduzido para espanhol e francês, mas o preço era vigilância constante, trolls online, debates acalorados em fóruns católicos. João, agora assistente de ensino na universidade, lidava com alunos céticos. Professor, isso é agenda política, não literatura. Ele respondia com paciência camniana, transformando ceticismo em curiosidade. Miguel, por sua vez, recebeu uma comissão ambiciosa, ilustrar uma graphic novel sobre a Revolução dos Cravos, com foco em figuras que eram esquecidas, soldados gays que marcharam pela liberdade em 74. Pesquisas o levaram a arquivos em Évora, onde encontrou diários de um ativista anónimo, precursor dos direitos modernos. É como encontrar Tomás vivo nessas páginas, confidenciou a João por videochamada, voz embargada pela emoção. Mas o equilíbrio doméstico fraquejava. João, imerso em aulas e correções, negligenciava o workshop. Miguel, viajando para reuniões, acumulava noites solitárias. Uma discussão trivial, quem lava a louça? Escalou para abismos, você prioriza livros sobre nós, acusou Miguel. João rebateu, e você, o passado sobre o presente. A ferida de Tomás, sempre latente, reabriu-se. A crise aprofundou quando João foi convidado para uma residência artística em Berlim, 3 meses na Aus der Kultur in der Welt, focando em diásporas que eram europeias. É uma chance única, argumentou ele, olhos brilhando. Miguel, inseguro, viu ameaça, Berlim. Cidade de excessos. E se você encontrar alguém que te entenda melhor? O medo de abandono, eco de perdas passadas, paralisava-o. Dias de tensão culminaram em uma noite chuvosa, ironia cruel, onde Miguel arrumou as malas de João em silêncio furioso. Vá. Prove que sou paranoico. João partiu com o coração pesado, o avião sobrevoando o Tejo como adeus provisório. Em Berlim, sob céus de chumbo e uivos de Uban, ele se jogou no trabalho, ensaios sobre exílio afetivo, caminhadas pelo Tiergarten onde casais livres se beijavam sem pudor. Mas a saudade era um vazio berlinense, preenchido por e-mails poéticos a Miguel. Aqui, o muro caiu, mas o meu ainda resiste sem você. Miguel, sozinho em Lisboa, afundou no projeto da Revolução, mas as ilustrações saíam cruas, sangrentas, flores de cravo murchas em poças de sangue. O workshop sofreu, um jovem participante, inspirado por eles, enfrentou despejo familiar após sair do armário, e Miguel, exausto, falhou em apoiá-lo adequadamente.
Culpa o consumia, eu os ensinei a voar, mas não tenho asas para mim. O ponto de ruptura veio via carta física. Miguel odiava e-mails, preferia o tato do papel, volte, ou decida de vez. João, em uma galeria de Kreuzberg cheia de murais leu e chorou. Ele largou tudo, pegando o primeiro voo de volta, chegando a Lisboa ao amanhecer, o aeroporto de Portela vazio como seu peito. Encontraram-se no Chiado, sob o mesmo poste de luz da noite inicial. Eu fui tolo, confessou João, ajoelhando na calçada molhada. Berlim é cinza sem seu calor. Miguel o ergueu, beijo salgado de chuva e alívio. E eu, cego pelo medo. Tomás me ensinou a perder, você, a ganhar. Reconstruíram com terapia intensiva limites claros, noites livres sem culpa, apoio mútuo em carreiras. João declinou as tensões da residência, focando em um podcast sobre histórias portuguesas LGBTQ+, narrado com voz grave e ilustrações de Miguel. O episódio piloto, sobre o tio-avô de João, viralizou no Spotify, atraindo ouvintes de todo o país. Uma surpresa alegre surgiu. Dona Rosa anunciou gravidez tardia de um meio-irmão para Miguel, aos 48, um milagre médico. Um bebê para curar feridas antigas, disse ela, visitando Lisboa com o ventre arredondado. O casal, tocado, planejou o quarto do bebê na quinta, transformando-a em lar intergeracional. Mas o drama não poupava. Durante o Festival Quer de Lisboa no Docas, um ex de Miguel, um dançarino volátil de Faro, reapareceu, bêbado e possessivo, acusando-o de traição pública. Ele me largou por você, o intelectualzinho. A cena atraiu celulares, vídeo viralizando no TikTok com hashtags Dramagate. Escândalo reacendeu tabloides, questionando a estabilidade do casal. João, ferido pela exposição, questionou, há mais segredos. Miguel, vulnerável, abriu o livro, ele era tóxico, me isolava. Acabei para me salvar. Confissão fortaleceu-os, eles postaram um vídeo conjunto, honesto e terno, transformando veneno em lição. Amor real enfrenta fantasmas. O festival continua triunfante, performances de voguinho no armazém regenerado, debates sobre interseccionalidade com ativistas trans. João e Miguel fecharam o evento com uma leitura, poema dele, ilustração projetada, celebrando resiliência. Verão trouxe calmaria, férias na costa vicentina, praias selvagens onde ondas alisavam areias. Ali, sob estrelas cadentes, discutiram a adoção, uma família nossa, tecida de corações adotivos. Consultas iniciais com agências revelaram barreiras, preconceitos sutis em avaliações, mas persistiram, vendo-o como nova batalha. Outono nos viu lançar o podcast em série, episódios sobre figuras como Sofia de Mello Brainer e seus amores lésbicos velados. Sucesso midiático abriu portas, convite para TEDx Lisboa, onde Miguel desenhou ao vivo enquanto João falava de amor como revolução silenciosa. Como folhas caíam no jardim botânico, eles celebraram o nascimento do meio-irmão de Miguel, uma menina, batizada Esperança. Dona Rosa, radiante, sussurrou, ela uniu que o Tomás não pôde. O ciclo fechava-se, dor transmutada em luz. João e Miguel, mais sábios, olhavam para o horizonte, casamento renovado em voos anuais, legados em arte e palavras. O amor, como o dor em vindima, era rico de camadas, profundo, inebriante, eterno. O ano de 2028 amanheceu com geada no Tejo e promessas de florescimento. João e Miguel, casados há um ano, navegaram burocracias de adoção com tenacidade, visitas domiciliares, entrevistas psicológicas que dissecavam almas como bisturis. Vocês são estáveis, mas o mundo ainda duvida de casais como o seu, disse uma assistente social, eco de preconceitos velados. Frustração crescia, mas eles canalizavam em ativismo, petições online pela igualdade em adoções ganhando assinaturas de milhares. O podcast evoluiu para série de TV na SIC Notícias, Vozes Esquecidas, com dramatizações baseadas em histórias reais. Filmagens no Terreiro do Paço capturavam a essência lisboeta, elétricos rangendo, gaivotas gritando liberdades. Miguel supervisionava visuais, suas ilustrações ganhando vida em animações fluídas. João narrava, voz modulada por emoção crua. Estreia lutou o cinema São Jorge, aplausos e quando como vindicação. Mas sucesso atraía sombras. Um político conservador do PSD, em comício no Restelo, citou o programa como propaganda degenerada, incitando boicotes. Ameaças intensificaram, e-mails com fotos do casal seguidos por cruzes suásticas. Polícia investigava, mas o medo instalava-se, Miguel instalou alarmes, João evitava caminhadas noturnas. Clímax irrompeu durante gravação em Évora, o político, presente como oponente convidado, sabotou o set com discurso inflamado ao vivo. Isso corrompe nossa herança católica.
Câmaras capturaram tudo, caos reinou, equipa em pânico. João, microfone em punho, rebateu: herança portuguesa é de explorações corajosas, de Camões a Pessoa, amores que transcendem normas. Seu medo é o verdadeiro veneno. O debate viralizou, dividindo opiniões, mas elevando o casal a ícones. A mídia internacional pegou, BBC e El País cobriram o casal que desafia Portugal rural. Apoio inundou, doações para o workshop, convites para cúpulas em Bruxelas. Mas o custo pessoal era alto. Miguel sofreu ataque de pânico em público, revivendo o suicídio de Tomás. João, insônia crónica, rabiscava poemas furiosos em cadernos amassados. Retiro veio na Quinta Alentejana, agora Esperança brincando em vinhedos com a avó. Sob sobreiros sagrados, eles desabafaram: somos guerreiros, mas exaustos. Decidiram pausar a TV, focando em cura, yoga no Levada de Madeira, terapia com xamã local que invocava ancestrais para a liberação. Reviravolta positiva, a adoção aprovada, uma menina de 5 anos, Sofia, órfã de Faro com olhos como o mar. Primeiros dias foram caos terno, noites de choro, risos em massas de modelar. Sofia, adotada por casais queerantes, chegou cética: vocês vão embora. Miguel desenhou-lhe um livro personalizado, heróis como ela salvando dragões. João contava histórias de princesas guerreiras. Aos poucos, confiança brotou, abraços espontâneos, papis sussurrados. Família expandia, Dona Rosa mudava-se parcialmente para Lisboa, ajudando com Sofia. O pai de João, do Setúbal Salgado, visitava com peixe fresco, grunhindo aprovações. Vocês fizeram direito. Projeto final do ano, exposição Arco-Íris no Tejo, no Mate, Museu Moderno à Beira-Rio. Ilustrações de Miguel dialogavam com poemas de João, instalações interativas onde visitantes escreviam amores ocultos. Abertura, sob fogos de artifício do 10 de junho, atraiu presidentes honorários. Marcelo Rebelo de Sousa discursou sobre Portugal inclusivo. Mas uma surpresa final: durante a exposição, o político sabotador reapareceu, penitente. Eu errei. Meu filho é gay, vi o dano do silêncio. Diálogo público ali, no mate, linhas fluídas, simbolizava reconciliação, não perdão fácil, mas ponte. Como o outono dourava vinhedos, João e Miguel, com Sofia no colo, caminhavam pelo Tejo. Da chuva à família, refletiu João. Miguel sorriu, e além. Nosso fado é de triunfo. Anos fluíram, Sofia cresceu artista, workshop virando rede nacional. João publicou romances, Miguel gráfico novelas premiadas. Amor deles, raiz profunda, florescia, prova de que, em Portugal de azulejos partidos e corações inteiros, o arco-íris sempre vence a tempestade.